Olá, bom dia pessoal, segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Telejornal que desperta informação para você. Imagens agora da Praia do Jacaré, em Cabedelo, um dos principais atrativos da cidade por conta do belíssimo pôr do sol. Inclusive hoje acontece às 5h27 da tarde, então para você que for visitar esse lugar é melhor se programar. Vamos agora conversar com os nossos repórteres que já estão a postos, Larissa Maia, Deise Ponciano e Túlio Lopes. Vamos começar com Larissa, qual o seu destaque? Bom dia! Bom dia, Bruna. A gente está aqui no Santuário da Penha com uma vista maravilhosa para falar de uma das principais celebrações aqui do estado, a Romaria da Penha. Teve mudança esse ano por causa da pandemia e já a gente traz todos os detalhes. Valeu! Deise Ponciano, bom dia! Oi Bruno, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e relacionamento. Como uma pessoa ansiosa pode ter prejuízos dentro de uma relação. A gente vai conversar com a psicóloga que vai esclarecer, tirar todas as dúvidas e, claro, dar aquelas dicas que podem ajudar a você ter um relacionamento saudável. Até já! Túlio Lopes, o que é que você conta hoje? Bom dia! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos da Rede B. O verão chegou e dezembro traz a campanha contra o câncer de pele. Vamos ficar atento como se prevenir e o que deve ser feito. Até já então, é isso aí. Esse é o Bom Dia Rede B despertando a informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B com Bruno Ataíde. A gente já abre esta edição sabendo que foi destaque na área policial no último domingo. Larissa Maia. No início da manhã do domingo, uma mulher foi esfaqueada no pescoço dentro da residência onde morava, que fica nos fundos de uma floricultura localizada em frente à Praça do Coreto, no município de Santa Rita. As informações seriam de que um homem ainda não identificado teria arrombado a porta que dá acesso ao quintal do estabelecimento e esfaqueado a funcionária, identificada como Rosilene Jacinto Maciel, de 50 anos. O homem também furtou uma televisão. Pelo que a gente conversou até agora com as pessoas aqui ao redor, dão conta que um indivíduo que estava frequentando a área, supostamente um morador de rua, teria saído aqui com os objetos aqui por volta de 6h30, no mesmo horário que deve ter acontecido o fato, né? E agora a gente acionou a perícia, está sendo feita a perícia agora nesse momento, para a gente ver aí a continuidade das investigações. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 6 da manhã, mas o corpo da vítima só foi encontrado pelo proprietário do estabelecimento 2 horas depois, na hora da abertura do comércio. As primeiras informações foi que a vítima deve ter sido esfaqueada por volta de 6h30 da manhã. E ela ficou em casa e ela não teve como se socorrer, e o proprietário da floricultura a encontrou já quase 2 horas depois do fato, já possivelmente. E ele que pediu socorro, né? A arma branca, né, estava realmente encravada no pescoço dela, ela foi socorrida de imediato, né? O pessoal acionou logo o SAMU, foi para o Hospital do Trauma, mas infelizmente veio a óbito lá no hospital, né? Mãe era uma pessoa da igreja, de casa, conhecida muito aqui em Santa Rita, porque minha família, eu e meus irmãos nascemos e se criamos aqui. Então, acho que a população todinha conhece minha mãe. Ela é da igreja para casa, de casa para o trabalho. Infelizmente, quando foi hoje, aconteceu essa barbaridade, porque não tinha mulher precisão dele fazer isso. Ele não já tinha pegado os pertences, porque ele fez isso com ela. Não tinha precisão disso, não. De ter tirado a vida da minha mãe, não. Por volta das 4h30 da tarde, um homem deu entrada no hospital de emergência e trauma vítima de agressão física. A gente chegando no local, a vítima estava ao solo, certo? Consciente, um pouco desorientada, falando pouco. Segundo relatos, foi uma vítima de agressão. A gente não sabe dizer especificamente com que material, certo? Porém, ela tem sinais de escoriações do lado esquerdo do peito,
tem um corte no supercílio esquerdo e um hematoma também na região esquerda. Provavelmente ele foi agredido e foi arrastado, né? A polícia, populares informaram que a vítima estava pulando muros de casas na localidade. A ocorrência é que o CIOP acionou essa guarnição informando que um elemento estava pulando muro de residências. Não sabia informar por qual motivo ele andava pulando os muros de residência. A viatura foi deslocada ao local, quando chegou lá, ele já tinha sido vítima da população lá. Alguns elementos tinham espancado ele com pauladas, deram algumas pauladas na cabeça dele e ninguém sabe qual foi o motivo, por qual motivo ele sofreu essa agressão e porque ele andou pulando o muro da residência na região da Torre de Babel. Já no início da noite, um motorista perdeu o controle da moto e se envolveu em um acidente no bairro do Altiplano, na capital. Queda de moto, caiu de moto sozinho. Ele é entregador, é? Não. Sozinho, não houve colisão não? Não houve colisão não. Pelas informações aqui prestadas no momento aí pelas pessoas que estavam aqui, ele caiu só. Ele estava usando capacete? Sem capacete. Sem capacete. É. Tradição em João Pessoa, a Romaria da Penha será diferente este ano. Quem tem as informações pra gente é a repórter Larissa Maia. Larissa, a programação também online, né? É isso mesmo, Bruno. Então, por causa da pandemia, a gente teve algumas adaptações aqui na Romaria da Penha e a gente vai conversar com o Monsenhor Nereudo, que é o responsável por toda essa celebração, por toda a festa, para falar o que vai ter na trezena desse ano. Primeiro, o que mudou da programação do ano passado para desse ano? Bom dia. Grande mudança é não acontecimento da Romaria. Não vai haver Romaria e assim nós estamos celebrando a trezena dedicada a Nossa Senhora da Penha. São 13 dias de celebrações e assim creio que estaremos dando oportunidade aos romeiros e romeiras a participarem conosco das celebrações. Primeira semana, celebração à noite, 19h30. Na segunda semana, teremos celebrações à tarde, 5 da tarde, 17 horas, e à noite, às 19h30. No sábado, dia 12, teremos celebração com a presença do nosso arcebispo, Dom Manuel Delso, às 19h30. Também, no domingo, dia 13, teremos 5 celebrações, 6 da manhã, 9 horas, 11 horas, 15 horas e a última às 17 horas. Bruno, vale ressaltar que a gente tem uma programação presencial aqui, mas o pessoal do santuário está tomando todos os protocolos, né? Quais protocolos são esses que estão sendo adotados? Primeiro, o santuário, juntamente com as autoridades sanitárias, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, nós refletimos e planejamos todo um protocolo especial. Primeiro, na entrada, é possível aferir a temperatura, depois marcamos os lugares, são 200 lugares, interno na igreja 130 e 70 fora, em tendas, obedecendo o distanciamento. Depois, uso obrigatório de máscaras, como também o uso de álcool. Então, estamos seguindo os protocolos. Depois, uma equipe de saúde presente aqui em todas as celebrações, o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do CEMOB. Estamos fazendo de tudo para a preservação da vida. O devoto, a devota que quer realmente agradecer a Deus pelo dom da vida, deve cuidar da vida. E cuidar da vida é seguir os protocolos das autoridades sanitárias. Agora, para finalizar, vamos deixar um convite para o pessoal que está em casa, tanto para vir presencialmente, quanto quem não puder também assistir às celebrações pelas transmissões, né? Assim, são várias celebrações. Você terá a oportunidade de participar, mas nós estamos aconselhando você acompanhar as celebrações através do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Santuário de Nossa Senhora da Penha. Assim você estará reunido em família, cuidando da vida. E nossa missão é preservar a vida, que é dom de Deus. Não adianta querer sair, caminhar, não adianta querer aglomerar se você não preserva a vida. Então o maior louvor a Deus é o cuidado com a vida. Depois o grande presente é a Nossa Senhora. Cuidar da vida, cuidar da família, cuidar da comunidade.
Obrigada, Monsenhor Nereudo. É isso, Bruno. O recado está dado. Os romeiros e romeiras podem vir aqui até o santuário e também participar das programações online. Não vai ficar de fora desse ano e pode pagar a sua promessa do jeito que dá. Volto com você. Obrigado, Larissa Maia, pelas informações. E chegou dezembro, mês de prevenção do câncer de pele. Sobre isso, vamos falar com Túlio Lopes. Túlio. Bruno, entramos em dezembro e nesse mês tem a campanha de prevenção contra o câncer de pele, Dezembro Laranja. Eu estou aqui com a doutora Cândida Lucena e ela vai falar um pouco pra gente o que é, como se tratar. Vamos escutar um pouquinho ela. Oi, bom dia, pessoal. A campanha do Dezembro Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia que visa conscientizar a população a respeito do câncer de pele e promover também essa prevenção, com o uso do protetor solar ou de medidas que evitem a exposição solar. O que as pessoas normalmente sentem ou podem ver na pele que constata o câncer? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque todo mundo precisa ficar atento aos sinais que crescem, ou que se modificam, ou que sangram, ou que são diferentes do aspecto dos outros sinais. Também aquelas lesões que não cicatrizam, aquelas feridas que têm dificuldade de cicatrização e tendência a sangramento, ou que estão crescendo. E para isso, a gente precisa da avaliação médica para detectar a presença dessas lesões, ou se essas lesões realmente são malignas. E o que elas têm que fazer para se proteger disso? A proteção mais importante é evitar a exposição solar. Quem tem maior risco de ter câncer de pele são aquelas pessoas brancas, de cabelos claros, de olhos claros, ou que têm história familiar de câncer de pele, ou pacientes que têm muita exposição solar, ou que têm exposição solar ao longo da vida, ou que já sofreram insolação. Pessoas também que têm muitas sardas ou que têm muitos sinais pelo corpo também têm maior risco. Embora esse grupo, essa população seja de maior risco, todo mundo precisa se prevenir, porque todos estamos expostos à radiação ultravioleta, que é oncogênica. Então a gente precisa estimular o uso do protetor solar e estimular o uso do protetor ao longo da vida inteira, como uma forma de prevenir. Evitar a exposição solar direta entre as 9 horas da manhã e as 3 horas da tarde. A gente vive num lugar altamente irradiado, com muito sol, então é importante evitar essa exposição direta e fazer a reaplicação do protetor solar. Não só quando a gente está na praia ou em atividades ao ar livre, mas também fazer isso ao longo de toda a vida, no dia a dia. A questão do fator, doutora. Os tipos de pele mudam, melanina. Isso. Qual é o recomendado para cada pessoa? O fator 30, o FPS 30, ele já é suficiente. Então, basta ter o fator 30 e a gente pode reaplicar no dia a dia a cada 3 ou 4 horas, durante a exposição solar direta a cada 1 ou 2 horas, ou se tomar banho de mar, ou se transpirar. Mas o fator 30, ele já é suficiente. Então, é isso, Bruno. Fica o alerta para você que está assistindo. Passe protetor. E qualquer dúvida, venha aqui falar com a doutora, falando no Instagram, né, doutora? Sim. E também pode procurar outro profissional, mas sempre manter atento, não só na praia, em casa e no dia a dia. Volto para você. Importante a prevenção. Obrigado, Túlio, pelas informações. Pessoal, a Agência Nacional de Energia adotou bandeira vermelha neste mês de dezembro, o que significa que a conta de luz vai ficar mais cara. E olha só, muitos consumidores têm encontrado uma forma de driblar essa alta. Sabe como? Confere aí. Todos os dias acordamos com ele. Quando vai embora, a luz elétrica é nossa aliada. E na terra em que o sol nasce primeiro, a energia solar é uma solução inteligente para quando a conta de energia esquenta. Daniel é mestre em energias renováveis e explica como funciona esse processo. A fotovoltaica, ela vem de duas palavras. Foto, que é da luz, e voltaica de volt, de energia. Então, a placa fotovoltaica, ela é um metal super fino, que quando recebe a luz do sol, ela consegue transformar essa energia em corrente contínua, que vai chegar no equipamento, no inversor, para ser transformada em corrente alternada. É essa corrente alternada que vai abastecer a casa e o excedente é mandado para a Energisa, que ela vai servir como uma bateria, para chegar na parte da noite, quando você não tem geração de energia solar, você não ficar sem luz, você vai usar a energia da rua daí. Para quem sofria todo mês com a conta de luz alta, o uso da energia solar trouxe um alívio no bolso do Alípio. Com relação a valores, a energia mensal que a gente com a Energisa, em torno de R$350, R$380, né, mensal. Hoje a gente paga R$34
a 28, dependendo do mês. Esse é o valor que a gente está pagando. A diferença é muito grande. Inclusive, minha tia Agnes e meu primo Alex também recorreram à energia solar e olha, eles garantem a economia. A imagem que abriu o programa de hoje foi a praia do Jacaré, em Cabedelo. E é para lá que nós vamos agora conhecer o João. Ele faz arte, sabe com o que, minha gente? Com coco. Emiliano Gomes, conta essa história aí. Quem visita o Parque do Jacaré, em Cabedelo, percebe a presença de artistas que transformam ideias em arte. Um deles é João. De um simples coco seco a uma obra de arte. Peças como essa saem da mão do mestre João do Coco e vem conquistando cada vez mais turistas aqui na praia do Jacaré. Eu vi uma pessoa cortando uma caça do coco, aí eu achei macio, né? Eu digo, mano, aí deve dar alguma coisa. Aí eu comecei a fazer o quê? Rosto de pessoas. Eu comecei a fazer, o primeiro não saiu bom não, né? Mas eu continuei, persisti, aí pronto, aí eu vim fazer rosto de pessoas, aí depois veio fazer animais, como assim, jacaré, leão, né? Dona Maria, além de esposa, é a maior fã e apoiadora do trabalho realizado pelo artesão. Eu saía para vender o trabalho dele, mostrava as pessoas perguntavam quem era que fazia, eu dizia que era ele. Eu admiro desde que eu conheci ele, né? E eu comecei a admirar e ajudar ele nesse trabalho. Com valores variando entre R$10 e R$180, as obras podem ser adquiridas diretamente no Parque do Jacaré ou por encomenda. Eu faço isso aí no corpo para mostrar que aqui tem um artesão que eu posso diferenciar e que posso valorizar aquilo que vem da raiz da terra, que é o coco, sabe? E eu transformo naquilo ali que eu faço uma arte onde todo mundo pode diferenciar, apresentar uma pessoa, sabe? O trabalho não se limita apenas à criação das peças. Premiado em salões de arte pelo Brasil, João também ministra oficinas para quem deseja aprender a técnica no coco. Dei oficina em Natal, entendeu? Aqui também no Centro de Convenção de João Pessoa. Já fui para São Paulo, entendeu? E agora eu estou convidado para ir para Brasília, sabe? Para também dar uma oficina lá. As criações do artista viajam o mundo. As produções já foram parar na Argentina, França, China, Alemanha, Turquia e Austrália. E não é para menos. Os turistas que visitam o ateliê fazem questão de elogiar o trabalho e garantir uma peça. Olha, eu fiquei impressionado com o que um artista consegue fazer com a matéria-prima, né? Realmente, e o que me chamou muita atenção, que ele expressa muito da cultura dele, da história do povo dele. Então achei muito interessante, achei muito valioso o trabalho dele em termos culturais. Não dá para não querer uma lembrança dessa em casa, né? Um artista fantástico. Tá de parabéns. Parabéns ao João pela criatividade e força de vontade. Pessoal, entrar num relacionamento exige responsabilidade e paciência. E é aí que devemos ter cuidado com a ansiedade, que pode acabar prejudicando muitos casais. Não é isso, Deise Ponciano? Isso mesmo, Bruno. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A ansiedade atrapalha vários sentidos assim da vida, né? E o relacionamento não é diferente. Por isso que hoje nós vamos conversar com a psicóloga, Daniela Azevedo, que vai explicar, doutora, como é que um relacionamento pode ser atingido por uma das pessoas sendo ansiosas, né? Às vezes os dois são ansiosos. Sim. Mas como é que efetivamente isso pode atrapalhar o desenvolvimento de um relacionamento saudável? Bom dia, Deise. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia, Bruno. Bem, para vocês que estão em casa, quem é que nunca passou por uma experiência de ansiedade, né, gente? Então, falar da ansiedade é falar de algo que está inerente ao ser humano, né? Óbvio que você vai ter situações que você vai desenvolver a ansiedade de uma forma muito mais potencializada, outras que você vai ter o controle sobre ela, e outras, inclusive, Deise, que você não vai ter controle algum, que até o teu organismo pode responder de forma sintomática. Como assim? Tremores, palpitação. Sabe aquele namorado que liga muito? Aquela namorada que acha que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, enquanto que ele está apenas trabalhando? Então é justamente aí onde mora o problema. É quando a sua mente ela passa a ser vítima da sua própria armadilha. Então vamos pensar que o paciente, quando ele é ansioso, ele se submete a esses pensamentos de uma forma que ele fica voltado contra ele, de forma negativa, pessimista, achando que tudo vai acontecer pior.
aí a gente já fala de uma ansiedade patológica. É aquela ansiedade que paralisa, que nos modifica, que faz com que eu deixe de comer, que eu passe a viver em função de, e nada em excesso, nesse caso, Deise, é saudável, óbvio, né? Então, se a gente está dentro de um relacionamento onde o paciente ele desenvolveu essa ansiedade de uma forma exacerbada, tem casais aí que já está sofrendo com a disfunção erétil, com o problema de vaginismo, com a questão da ejaculação rápida, né, que já são outras situações que invadem esse ramo da sexualidade composta dentro de uma relação sexual, dentro de uma relação conjugal, afetiva, né, e que tende, sim, a atrapalhar todo esse contexto. Porém, eu não falo apenas da sexualidade, eu falo a nível cognitivo, comportamental. Imagina, eu invadir a tua privacidade, eu querer ter o total controle sobre você, porque simplesmente eu não estou abarcado da minha fidelidade, do meu autocontrole, né, da minha questão de conseguir entender que isso faz parte da relação e que a gente precisa se respeitar nesse aspecto. Então, antes de tudo, eu pergunto para você que está em casa, como é que está o nível de diálogo? Como é que é a comunicação desse relacionamento, né? Você consegue compreender a sua parceira? Você consegue compreender o seu parceiro? Esse é o primeiro, eu diria que é a base de toda relação saudável. Se você consegue entender o que você ouve e se você consegue também expor aquilo que você sente, tá bom? Doutora, a senhora falou aí desse comportamento, né, que às vezes, infelizmente, acaba sendo bastante comum, né, a gente vê muitas pessoas relatando isso, e como a gente consegue distinguir que é uma atitude de uma pessoa que está enfrentando uma ansiedade, muitas vezes que não procura ajuda, de uma pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, como a gente consegue distinguir essas duas situações? Quando causa sofrimento. Absolutamente quando causa sofrimento. Você está dentro de uma relação que lhe causa sensações ruins de impulsividade, agressividade, né? Ao ponto de você não conseguir focar bem, de você ir, sei lá, comer excessivamente, de você não conseguir se concentrar numa atividade, de você chorar demasiadamente, né? São todas situações que envolvem sofrimento. Não apenas psíquico, né? Óbvio, mas nítido ali. E é importante também, Deise, as pessoas prestarem atenção em quem está ao redor. Porque às vezes a gente, dentro da relação, a gente não consegue enxergar que a gente está dentro de uma relação abusiva. E aí a gente ouve de uma amiga: cuidado, Deise, cuidado, Daniele, cuidado, Bruno, né? Olha isso, fica atenta a esses detalhes. Então, ouvir um xingamento, ou estar presente numa situação que envolve falta de respeito, agressão verbal, agressão física, né, consequentemente, pode ser sim que a gente esteja falando de um paciente que tem um transtorno, né, já exacerbado nesse nível de ansiedade, já ultrapassando essa esfera de agressividade e impulsividade, e ele precisa de ajuda, ou ela precisa de ajuda. Porque venhamos e convenhamos, não são apenas os homens que têm esses comportamentos, as mulheres têm também, tá? Então é importante que as pessoas elas estejam atentas a isso. A relação abusiva, ela existe, ela é real, né? Mas às vezes a gente está dentro de uma bolha, né, que a gente considera que é o relacionamento nesses casos, né, onde eu não consigo me ver fora disso, porque é melhor estar aqui do que procurar alguma coisa que eu não sei, enfim, né? E a gente vive essa coisa de se anular. E por que eu preciso me anular? Para quê? Por quê? Como? Né? Então, eu acho que se faça essa pergunta. O que lhe sustenta dentro desse relacionamento? Se isso está lhe causando sofrimento, procura ajuda. Se isso está lhe causando crise de ansiedade, procura ajuda. Né? Eu acho que tudo depende da forma como você se permite também estender a mão, né, para você mesma. É verdade. E agora, né, para a gente finalizar, uma coisa que eu acredito que todo mundo está esperando, umas dicas, né, para você identificar, assim, tô ansioso, o que é que eu devo fazer? Primeiro, eu acredito que tem que procurar a ajuda de um profissional, mas se puder dar uma dica, assim, para começar a praticar, para melhorar. Antes de tudo, eu queria deixar claro para você que está do outro lado aí, né, que é importante que você tenha tempo para você, tá?
Como é que está esse cuidado, esse autocuidado, esse autoconhecimento, né? Você tem tido tempo de parar e pensar no seu planejamento, no seu dia, na tua respiração, na tua alimentação, na tua forma de fazer atividade física, né? Você tem cuidado do seu corpo, cuidado da sua rotina, né? Tudo isso lhe movimenta enquanto ser e faz com que você seja uma pessoa melhor. Então, consequentemente, você sendo uma pessoa melhor para você, você vai estar pronto para quem está do seu lado. Eu tenho um site, né, danieleazevedo.com, lá na minha página do Instagram também eu coloco mensagens diariamente para os meus seguidores, né, que eu costumo chamar, e para você que está dentro de uma relação afetiva e faz com que você se movimente, seja cada vez melhor, não para quem está do seu lado, mas para você mesmo. E aí nesses textos, né, nesse movimento de autoconhecimento, a gente pode estar junto sim. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Bruno, eu volto com você nos estúdios, né? Lembrando, se você está passando por essa situação, segue as dicas que a doutora passou, entra lá no Instagram dela e procure ajuda. É sempre importante você estar atento aos sinais e procurar a ajuda de um profissional. Pois é, aquela coisa, Daisy, se você não se ama, como outra pessoa vai amar, né? Muito obrigado pelas informações. Olha só, pessoal, foi inaugurado aqui em João Pessoa o primeiro crematório PET da Paraíba. Acompanhe. A hora do adeus é dolorosa, principalmente para aqueles que estão conosco todos os dias. Com os animais de estimação não é diferente. E para um momento difícil como esse, surge na Paraíba o primeiro crematório PET, o qual os tutores podem se despedir dos bichinhos, através de um método ecologicamente correto e com significado. Nós temos 2 tipos de plano, né? Que é a cremação compartilhada e a individual. A compartilhada, as cinzas não retornam para o cliente, certo? Elas são colocadas na árvore que a gente chama árvore da vida, que fica lá no crematório. Certo? E a individual, que o cliente retorna com as cinzas para a sua casa, né? Que são essas urnas, a urna padrão, que é com a data de nascimento e de falecimento. O crematório conta ainda com uma equipe preparada, tanto para o cerimonial quanto para o atendimento aos clientes, promovendo o cuidado emocional e uma bela homenagem. Temos um apoio psicológico. No plano individual, nós damos direito a 1 hora de apoio psicológico para o cliente. E também nós somos todos treinados, a equipe muito humanizada, para dar todo apoio ao cliente. É um momento triste, mas que também exige muita responsabilidade emocional. Agora é hora do esporte com Yuri Queiroga. Tudo bem, Bruno? Bom dia para quem está acompanhando a gente em mais uma programação, mais um dia da programação da Rede B. Bom, destaque do esporte é o fim da Série C do Brasileirão para o Botafogo e para o 13. E por tabela, o fim das competições nacionais para os times paraibanos. O final foi o mais melancólico possível, uma disputa contra o rebaixamento entre os 2 times da Paraíba. Na verdade, o segundo fim mais melancólico possível. O fim mais melancólico seria se os 2 estivessem caindo, se a gente, ao invés de ter uma decisão contra o rebaixamento, tivesse um enterro coletivo no Estádio Almeidão, que seria a confirmação do rebaixamento de ambos, do Botafogo e do 13. Mas a disputa aconteceu, o Botafogo sobreviveu com um empate por 1-1 com o 13. O Botafogo está na Série C para o ano que vem e o 13 amarga a segunda queda em 6 anos para a Série D. Eu narrei esse jogo lá para a CBF TV, para o Maicujo. Bora conferir os gols? Rápida, lá vem Gilvan, chegou no fundo do campo, vem cruzamento, bola desviada pro gol! Gol! Recebendo Marcos Aurélio, outra vez no cruzamento, toque pro gol! Como você pôde perceber, os 2 gols de Botafogo e 13 mostraram um tanto, nem um pouco, um tanto das falhas e das dificuldades que os 2 times tiveram durante a Série C.
O 13 ainda teve um agravante e por isso não conseguiu vencer o jogo. O técnico Márcio Fernandes mexeu errado, tirou as duas peças que com a vantagem poderiam ser aqueles que poderiam segurar mais a bola, dar mais experiência ao time. Marcelinho Paraíba e Neto Baiano. Mesmo com 45 anos de idade, mesmo praticamente não dando corrida em campo, Marcelinho Paraíba poderia ser aquela peça para prender a bola. Sem aquele jogador, o 13 ficou descoberto e abriu-se o caminho necessário para o Botafogo encaixar as suas jogadas e para o Marcos Aurélio poder fazer das suas. O 13 não teve o que o Botafogo teve. Marcos Aurélio, um jogador experiente, que na hora da decisão pudesse sim chegar ali para definir. Na verdade o 13 teve, né? O Baiano chegou e fez o gol, mas não ficou até o final do jogo, e acho que essa foi a decisão errada do técnico Márcio Fernandes, em que pese a gente ter tido os dois com um comprometimento físico, afinal de contas são dois jogadores veteranos, mas nessa hora a experiência conta e conta muito, e foi isso que fez o Botafogo se manter. Ter um Marcos Aurélio, ter alguém para dar uma assistência, para achar o passe que ia quebrar as linhas, para enganar a defesa. Foi o que aconteceu no cruzamento para o David Batista fazer o gol, e dali em diante o 13 estava completamente desarmado e não conseguiu produzir muita coisa, mesmo estando perto ainda de fazer o segundo gol. Resultado final, o Botafogo permanece, 13 cai, mas independente desse resultado, todo mundo aqui do futebol da Paraíba vai precisar rever muita coisa para o ano de 2021 ser um pouco mais produtivo. Nesta segunda, vai começar o Paraibano de Futebol Feminino. Destaque para a estreia é do Botalto. O Alto Esporte, atual campeão, vai enfrentar o Botafogo, que quer recuperar o título, recuperar a hegemonia. E que além da treinadora Gleide Costa, vai ter como auxiliar o técnico campeão pelo Alto Esporte, Guilherme Paiva. Então, vamos ver se essa conjunção vai dar bons frutos para o Botafogo, justamente na estreia contra o time que defende o título. Grande abraço a todos! O Bom Dia RedB de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira tem mais com o Matheus de Souza. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima segunda.